qual a maneira mais prática de saber qual placa dos blocos hidráulicos do AL4? Tem uma tabelinha, são 4 modelos basicamente, tá? De placas diferentes por corpo AL4, tá? Também tem uma regulagem básica, padrão, que a gente adotou aqui, tá? Então deixa eu falar, esse é o nosso, é a nossa experiência. Agora eu tô falando sobre o que a gente faz aqui na Andrade Câmbios. Por que a gente faz? Porque a gente já fez muito teste, a gente faz câmbio todo dia e a gente acabou adotando esse tipo de performance para corpo de válvulas AL4, tá? Então, eles são intercambiáveis, tá? O que muda basicamente neles são as regulagens. Tu tem que alterar as regulagens para que tu possa intercambiar. Então, mudar o da Renault para Peugeot, o do 1.6 para o 2.0, eles têm diferença. Então, se tu trocar ele sem alterar as regulagens, ele vai esticar demais a marcha, vai trocar a marcha antecipadamente, o carro fica ruim para andar, tá? O ideal sempre é colocar o original, bota o original do carro. A forma mais fácil de identificar eles é pelas ranhuras. Embaixo ele tem umas aberturas, né? Então tem uns que tem 3, tem uns que tem 2. Se eu falar aqui agora, não vai conseguir identificar. Então, olhando a foto, tu consegue identificar, tá bom? É bem fácil de fazer. Qual a importância do líquido de arrefecimento no câmbio automático? Cara, é 100% importante. 100% importante tu ter um sistema de arrefecimento funcionando assim, ó, que nem um reloginho, tá? Por que isso? Se a gente for ver nessa criança aqui, ó, aqui é o trocador de calor, ó. Esse cara aqui, ele faz a troca de calor do fluido da caixa. Então ele vai resfriar a caixa. E quem é que sai aqui em cima, ó? Sai 2 mangueiras, o sistema de arrefecimento do carro. Então, quem que vai acabar refrigerando esse óleo daqui de dentro? É o sistema de arrefecimento do carro. Então, se tu tem uma bomba d'água ruim, se tu tem uma válvula termostática ruim, um radiador, enfim, qualquer coisa, qualquer problema que tu tem no sistema de arrefecimento, a caixa, coitadinha, sofre a barbaridade, né? E daí o carro lá começa a esquentar, a ferver. Quem que tá fervendo junto? A caixa de câmbio. Até inclusive é o seguinte, para quem faz cabeçote de carro e motor de carro por causa que ferveu, sempre tem que trocar o fluido da transmissão junto, tá? Sempre tem que trocar, porque o fluido da transmissão ferveu junto lá com o motor. Ferveu junto. Então, geralmente ele já perdeu todas as propriedades dele de aditivação, tá? Se tu tem um óleo muito bom, aditivado, tudo, ainda ele pode resistir mais um tempo, mas geralmente ele já foi pro taiar. Então, ferveu, tem um sistema comprometido, cara, dá uma atençãozinha no sistema, porque o sistema de arrefecimento, inclusive tem mais uma coisa, a caixa, o sistema de arrefecimento aqui, ó, é muito esquecido a revisão desse sistema, tá? Até falei lá, tem um vídeo nosso no YouTube falando sobre câmbio L4, esse aqui, ó, ele usa trocador de calor de inox, mas tem alguns modelos que usam trocador de calor de alumínio. O que tem trocador de alumínio, ele dá muito problema de corrosão, tá? Não que o modelo de inox seja vitalício, mas ele dura muito mais tempo, tá? Agora, os modelos de alumínio, eles dão muito problema de corrosão. A gente está tendo muito problema com a linha do câmbio TF 70, 71, 72, 80, essa galera aí. Por quê? Cara, parede muito fina do trocador de calor, parede muito fina e eletrólise, né? Então o sistema está causando eletrólise, então ele perfura o sistema e joga água para dentro da transmissão. A gente pega muito aqui, tá? Joga água para dentro da transmissão. Tem 2 tipos de soluções para esse problema. A gente pode substituir o trocador de calor, tá? Então a gente substitui esse trocador de calor aqui. Ou a gente faz um upgrade. A gente também tem um vídeo lá no Instagram sobre upgrade de trocador de calor. Que daí a gente bota um trocador de calor externo. Resolve 100% do problema. Daí tu não tem mais problema, não te incomoda mais. Entendeu? Então fica top. Tem que dar uma atenção especial, tá? Para esse item aí. E na revisão, sempre peça para o seu mecânico de confiança
fazer uma avaliação no fluido da transmissão, sempre, mesmo que não está na quilometragem, porque através disso você pode identificar um problema de trocador de calor, por exemplo. Então não deixa dar perca no câmbio. Câmbio automático, pegou água, acabou, tá? Acabou. Pode tirar, desmontar tudo, trocar todos os discos, trocar corpo de válvula, porque não tem mais jeito, tá bom? Falar sobre upgrade em câmbios e suas vantagens. Existe upgrade em câmbio manual? Tem. É o seguinte, upgrade de corpo de válvula ou de câmbio, né? Tem upgrade. No caso do câmbio manual, tem upgrade, mas não é de corpo, daí porque não tem corpo de válvula para gerenciar, né? Então a gente pode ter, aí depende, geralmente se faz upgrade de câmbio manual quando tu vai mexer na potência do motor, né? Porque ele fica subdimensionado, né? Então se tu tem um câmbio original do teu carro, difícil, não tem necessidade de tu fazer upgrade. Muito difícil ter essa necessidade. Só se o câmbio tem um defeito de fábrica, assim, tal, que é muito difícil acontecer, tá? Mas vamos supor, eu tenho um motor já mais preparado. Aí nós temos upgrades. Quais são os tipos de upgrade? Tem engrenagem forjada, para colocar, diferencial bocante. A gente pode também mudar, vamos supor, eu fiz no Uno Polenta, quem conhece o Uno Polenta aí? Ó, eu fiz um upgrade. A gente tinha um período que viajava bastante com esse carro e ele tem um motor 1.4 e esse ficava um pouco curto, esse câmbio ficava um pouco curto na BR. Então ele acabava consumindo mais. Aqui dentro da cidade ele consumia, a economia era boa, tranquilo, mas na BR ele consumia um pouco mais. Por quê? O câmbio era curto. O que eu fiz? Fiz um upgrade. De que forma? Desmontei o câmbio e a gente colocou uma relação mais longa, tá? Mantive a relação de primeira, segunda e terceira curta e botei uma relação de quarta e quinta mais longa. Dessa forma eu consigo hoje obter uma performance boa na BR e dentro da cidade. Então eu tenho economia de combustível e tenho um carro mais esperto para andar também. Então ficou muito melhor a questão da economia do carro, tá? É um outro upgrade que a gente consegue fazer. Tá? Então a gente consegue mexer dessa forma assim. E daí sobre upgrade de câmbios e suas vantagens, tá? E nos de câmbio automático, que é o que mais tem upgrade, tá? Câmbio automático é o que mais tem upgrade. Então, esses de câmbio automático é o seguinte, no corpo de válvula, cara, tem muita vantagem, muita vantagem. Por quê? Eu consigo tirar aqueles flare, né? Tem gente que chama de flare, ou patinação, semi-patinação, flutuação. Cada lugar tem uma nomenclatura diferente. Então ele tem uma breve patinação antes de entrar a marcha. Ou às vezes tem um tranco já na entrada da marcha, tá? Eu consigo eliminar esses defeitos, na grande maioria dos casos, tá? Eu consigo prolongar a vida útil do câmbio. Tem caixas de câmbio que elas queimam, a gente chama de queimar pacote, né? Elas aquecem demais os discos por excesso de patinação só por causa do corpo de válvula, tá? Então às vezes a gente faz a manutenção, não substitui o corpo, dá problema. Então é o seguinte, upgrade de corpo de válvula e de câmbio vale muito a pena. A gente faz upgrade da Dodge Ram. A Dodge Ram a gente consegue mexer no conversor de torque, faz um upgrade no conversor de torque, faz upgrade no corpo de válvulas, tá? E faz upgrade também na overdrive. Então fica um monstro, tá? Fica para alta performance mesmo, pode dar com 2 pés que o negócio aguenta. Fica bruto mesmo, tá bom? Então vale muito a pena sim. Upgrade em resfriador de óleo dá para fazer em todos os câmbios automáticos? Sim, todos os câmbios dá para fazer. O que vai variar de um câmbio para o outro? É que às vezes tu tem que fazer um flange de adaptação direto aqui, tá? Ou às vezes tu consegue fazer ele direto pelo resfriador. Inclusive, esses kits de resfriador que vende, que tem no nosso feed ali, eu tenho um vídeo sobre isso. Quando o câmbio nesse caso aqui o trocador é na caixa, é acoplado na caixa, né? Mas quando o câmbio tem trocador de calor dentro do sistema de arrefecimento, dentro do radiador do carro, tu consegue utilizar os 2 radiadores. Então fica muito melhor. Tu bota um radiador externo e utiliza o radiador dentro do sistema de arrefecimento também, tá? O que tem que ficar ligado nesse negócio de upgrade de
trocador de calor. Às vezes tem necessidade de tu botar uma ventoinha, um sistema com ventoinha independente, tá bom? Então tem que ficar ligado nisso aí, qual é a temperatura, faixa de tolerância, tudo isso tem que ficar ligado. E tem muito carro hoje que tem válvula termostática na linha de trocador de calor. Também tem que ficar ligado, porque às vezes o carro está dando aquecimento, tu vai fazer trocador de calor, coisa arada, e o problema está na válvula termostática, lá dentro do câmbio, ou às vezes na linha. Fica ligado nisso aí que dá muito defeito, tá bom? Como identificar um vazamento de água no trocador de calor? É o seguinte, nós temos alguns métodos para identificar. Então, geralmente tu vai ver que vazou o trocador de calor quando ele misturar, né? Ou a água aqui dentro da caixa, ou óleo lá no sistema de arrefecimento. E como é que eu vou testar esse sistema? Cara, eu vou te falar um negócio. Tu tem que pegar esse trocador de calor, tá? Então faz sistema de pressão aqui, ó. Tu faz um sistema de pressão e mergulha ele na água. Só que daí tem um porém, ele tem que estar aquecido. Aquecido. Então, geralmente 90, 100 graus, uma água fervendo, tem que estar aqui no carinha. E daí tu bota dentro da água quente, deixa ele aquecer bem e joga ar comprimido aqui nessas entradas aqui, né? Uma vai estar fechada e a outra tu vai botar. Só que tem um porém, tu tem que ter uma pressão boa de ar, porque senão não aparece, tá? Senão não aparece, tem que ter uma pressão boa de ar. Assim é a maneira de testar eles, tá bom? Carros problemáticos, tipo a linha TF70 e companhia, pô, faz a manutenção do câmbio, já troca o trocador de calor, cara. Já nem perde tempo. A L4 se for desse modelo não tem necessidade. 0M, antigamente fazia muito 0M, a gente faz até hoje. Cara, não tem um 0M que a gente não troca o trocador de calor. Fez o câmbio, troca. Se o carro tem histórico de problema de trocador de calor, já troca. Mas a maneira de testar é essa daí. Tem que aquecer, tá? Bota ali na água, mergulha, tampa um lado e bota a pressão aqui no outro. Mas pressão, tem que ser pressão mesmo, senão não dá pra ver. Saiu bolinha lá embaixo, pode jogar fora. Troca de óleo completa ou parcial? Cara, posso fazer a troca de óleo parcial? Posso, claro que posso. Só que a troca de óleo completa, ela é uma troca com muito mais eficiência, entendeu? Então, pô, antes nós não tínhamos máquina de troca de óleo. Como é que a gente fazia? Trocava parcial, trocava 2, 3 parcial quando estava muito sujo. E era isso. Não adianta falar que, não, só a completa resolve. É que assim, ó, a troca de óleo completa é muito mais eficiente, é claro, né? Ela vai tirar todo o fluido. Hoje a gente tem a opção de fazer flush. Então a gente tem aí os LubriGuard, né? Faz flush, faz tudo. Tem máquina hoje, a nossa máquina hoje tem filtro, faz limpeza, faz... Então ele fica no estado de novo o fluido. E quando tu faz parcial, tu tem uma contaminação do fluido. Então tu vai botar lá metade do fluido. Mesmo que tu troque 2, 3 vezes parcial, que daí já não é mais parcial, né? Mas quando tu faz sem a máquina, sem fazer essa limpeza, tu vai ter uma contaminação muito grande do fluido ainda. Então a vida útil do fluido vai diminuir bastante, tá? E tu pode ainda ter outros problemas. O que falar da 5HP19? Cara, a 5HP19 fez história, né? Quem trabalhou em 5HP19 lembra de bucha, de coisa. Então, é um câmbio bom, não dá pra falar que não é um câmbio bom, porque, cara, tem uns que estão rodando aí até hoje, aí, guerreirão mesmo. Câmbio bom pra caramba. Eu tive um Passat com 5HP19 e, meu, o carro me serviu um monte, nunca incomodou nada. Vai fazer a manutenção dela, pô, tem que ficar ligado, né? As bucha de conversor, cara, bucha é o problema real dela, assim, maior, né? Mas tem que ficar ligado, fuga de pressão. E, cara, falar uma coisa bem real, assim, ó, vai fazer câmbio, vai fazer reforma de câmbio, pô, não faz meia sola, não faz coisa pra se incomodar. Então, ó, conversor, filtro, overhaul e bucha, essas coisas assim, é o básico, tá? Básico do básico. Não dá para abrir um câmbio e não trocar vedação, cara, não tem como. Não dá para abrir um câmbio e não fazer conversor, não dá, não é um serviço que tu possa... Aí depois tu fica cheio de dúvida e fica se matando para fazer diagnóstico na oficina, entendeu? Mas, cara, 5HP19 é top, tá? É top. Só tem que estar bom, né? Hoje eles já estão mais usadinhos, então tem que dar um fôlego neles aí. Dá uma geral, pá. E presta atenção nas buchas, né? Bucha bastante.
E outra coisa também, corpo de válvula. 5P19 dá uns probleminha crônico de corpo de válvula. Mas é um câmbio bom. Como saber se a bucha está com folga ou não? Tem alguma tolerância? As tolerâncias geralmente estão descritas nos manuais, né? Então no manual técnico vai ter a tolerância de cada bucha, tá? Então, por exemplo, bucha da bomba. Tu vai ter que medir o bocal da bomba, tu vai ter que medir a bucha lá, já no alojamento direto, e daí ver a tolerância no manual técnico. Quando não tem no manual técnico, daí a gente vai pesquisar fora, né? Então, por exemplo, uma bucha de bomba de óleo. Se eu quero descobrir uma tolerância, eu posso ligar para a galera lá da Magno Torque. A galera da Magno Torque também, parceirão, a gente só trabalha com eles, cara, e eles têm essas tolerâncias, eles fazem essas buchas, eles são parceiraço nosso aí, e eu posso conferir com eles. Pô, qual que é a bucha aí, tal, qual que é a medida? Vou verificar se tem folga, tá? Bucha de tambor de L4. Se tu for pelo manual, ele vai trazer uma folga um pouco maior, tá? 3 décimos, se eu não me engano. Dá para fazer, algumas buchas, dá para fazer uns ajustes. Então é legal falar com a galera que faz mais, que já fez esse trabalho, ou que já está mais tempo no mercado, para poder pegar. Isso aí é mais macete, tá? Se não tem no manual técnico, pô, tem que ir pelos macetes mesmo. As buchas, por exemplo, do tambor da F3 da L4, o pessoal deixa com 1,5 décimo, tá? Bem, coisa pouca. Então, porque a original vem com muita folga, tá bom? Mas geralmente tem no manual técnico. Se tu não achar nesses manuais já traduzidos, tenta achar um manual original ou ATSG, que daí tu vai conseguir provavelmente as buchas. Às vezes acontece de o pessoal traduzir manual ou converter, né, fazer para outra empresa, tal, para botar logo da empresa, e acaba tirando algumas informações, daí a gente acaba ficando sem. Porque algumas montadoras recomendam a troca parcial? Porque não tem nenhuma máquina homologada em nenhuma montadora ainda, não tem, né? E se a gente for parar para pensar, olha só, a montadora recomenda a troca parcial. É porque ela recomenda a troca do óleo, certo? E por que a parcial? Porque eles não têm a máquina para fazer a troca, provavelmente. Geralmente é isso, tá? Algumas montadoras, algumas concessionárias, melhor dizendo, eles já estão terceirizando esse trabalho para fazer a troca total. A troca parcial, se a gente for parar para analisar, ó, eu recomendo, a montadora, quando ela recomenda uma troca parcial, ela está assumindo o quê? Eu recomendo a troca do óleo. Beleza. Aí eu volto uma pergunta, né? O que é mais eficiente? Eu trocar a metade do óleo, eu vou pegar esse aqui. Eu tenho metade, tá cheio de óleo usado. Vou pegar a metade e vou botar metade de óleo novo dentro. Ou eu vou jogar tudo o óleo usado fora e vou botar tudo o óleo novo. O que é mais eficaz? O que é mais coerente fazer? É a troca total, né? Então hoje a gente tem recurso. Isso vai demorar um tempo ainda para mudar a mentalidade, para mudar a literatura, para mudar os incentivos, porque essas máquinas agora que elas estão popularizando, tá? Daqui a um tempo toda oficina vai ter uma máquina de troca de óleo de câmbio e vai vir no manual e isso vai melhorar muito. Já melhorou muito, já está muito melhor. Troca parcial ou total? Sempre total. Não dá para fazer a total. Beleza, faz a parcial. Mas a gente aqui sempre faz total, tá bom? Quais consequências de excesso de óleo no câmbio automático? Cara, as consequências de excesso de óleo, na maioria dos casos, é espuma, tá? Então vai causar espuma dentro da transmissão. O que a espuma causa? Ela vai causar uma falsa leitura no sensor de pressão de óleo, tá? Ou no sensor de identificação de óleo. E também ela vai causar ar no sistema, uma queda de pressão. Geralmente gera defeito na bomba, se andar muito tempo, tá? Então pode dar defeito na bomba de óleo. Basicamente é isso, tá? Tem mais alguns efeitos, pode dar por causa da espuma, pode dar excesso de temperatura, mas a maioria dos casos ela gera espuma, muita espuma no óleo, tá bom? Câmbio DQ200, a ré demora para aplicar. Isso pode ser um problema de software, pois não é problema de fuga de pressão hidráulica. Então, se já verificou toda a pressão hidráulica, fez o teste do bloco hidráulico, não tem nenhum vazamento, as eletroválvulas estão 100%, cara, é um problema ou é de software ou é de TCM mesmo, corrompida, tá? Geralmente o software, tem que fazer a alteração do software. Tu vai lá, faz um refresh, muda o software,
baixa uma versão atualizada e depois faz a adaptação de embreagem, tudo, e fica 100% de volta, tá bom? A L4 não dá tranco nem quente e nem fria, e de repente entra em emergência. Paulo Aguiar. Pô, Paulo, se ela tá entrando em emergência, ela tá gerando um código de falha, tá? Então, se ela não dá tranco nenhum, mas ela entra em emergência, ela gera um código de falha. Esse código de falha vai te dar um norte para tu resolver o problema. Mas uma dica bem importante, ó. A L4, ela tem esses sensores aqui, ó. Esse chicote aqui, ó, ele vem aqui por um lado, tal, e vai lá embaixo. Esse é o sensor de pressão, tá? Segue esse chicote aqui, ó. Vai embaixo da transmissão, ó. Esse sensor de pressão, ele costuma apodrecer os fios, ele encosta um no outro, tá? Então dá uma atençãozinha nesse cara aí que pode ser esse o problema. Mas primeiro passa o scanner para ver o código de falha. Se quiser uma ajuda para o diagnóstico, pode mandar ali no Insta, pelo direct, que a gente dá uma ajuda, tá bom? Dá para trocar a caixa toda por uma mais atual, tipo trocar o Zetec pela Duratec ou algo do tipo? Dá para fazer alguma coisa. Tu tem que respeitar, na verdade, ó, se o carro for manual, tu consegue fazer, né? Uma troca, um upgrade de caixa, vamos dizer assim. Só que tem que respeitar a motorização, por causa da capa seca, né? Se tiver alguma vantagem nisso. Agora, não, eu quero trocar por causa da relação de marcha. Daí a gente pode fazer duas formas, mas a capa seca não é igual. A gente pode abrir, trocar a relação interna, fecha e bota no carro. Fica com a parte interna toda moderna. E a caixa automática, dá para trocar? Só se ela for mesma motorização e o mesmo modelo de caixa. Senão não dá. Porque daí eu tenho a parte eletrônica do carro que não comporta, né? Inclusive o pessoal que compra a caixa usada de ferro velho tem que cuidar bastante que a relação de saída das caixas muda, tá? Então, por exemplo, eu tenho a Cruze, Spin, eu tenho a linha GM lá, 6T30, 31, muda a relação de saída. Então tem que cuidar. Eu tenho a L4, também tem relação diferente, tem corpo de válvula diferente, tem que cuidar, tá bom? Então tem que sempre respeitar a motorização e o modelo da caixa, beleza? As perguntas que a gente respondeu, elas já são, a galera já vai mandando nos stories, né? Vai mandando ali e tal, a gente vai respondendo no story alguma coisa, e alguma coisa a gente guardou para responder hoje, tá? E tem mais algumas do YouTube que também a galera foi mandando, e se não deu para responder alguma, me perdoa, mas na próxima live a gente vai responder, tá bom?